Quando Sun Jun descobriu o castelo demoníaco, ainda no começo da história, ele sabia que seria um desafio, mas não sabia que o inimigo do 100º andar seria tão poderoso, a ponto dele só conseguir lutar contra ele muito tempo depois. Este é Baran, o monarca dos demônios. Então é por isso que neste vídeo eu vou te mostrar a batalha completa de Sun Jun-woo contra Baran. Então se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Depois de conseguir a chave para o castelo demoníaco dado pelo sistema, Sun Jun-woo descobriu que esse castelo era configurado em 100 andares, onde para subir para o próximo andar, ele precisaria de um item de permissão que geralmente estava em algum lugar do andar. E a cada nível que ele subia, os inimigos iam ficando mais poderosos e a dificuldade subia várias vezes. Assim, ao passar o andar 75, Sun Jun-woo percebeu que o ambiente dos andares estavam ficando cada vez mais quentes e difícil de suportar. Por causa disso, ele parou por um tempo até conseguir equipamentos que o ajudasse a suportar todo aquele calor dos andares mais altos do castelo demoníaco. Sun Jun-woo então foi até a casa de leilões da guilda de caçadores e comprou um manto de vento e também um anel com atributo de água. Assim então ele agora estava preparado para se proteger do calor do lugar. Com isso, ele volta para o castelo para continuar sua jornada até o último nível, o andar de número 100. Assim que entra novamente no castelo, ele recebe uma nova missão do sistema, de coletar almas demoníacas. O sistema lhe diz que o monarca dos demônios Baran vive no andar mais alto do castelo demoníaco, e a sua missão é eliminá-lo e coletar a sua alma. Como recompensa dessa missão, ele ganhará uma runa contendo uma habilidade de troca de sombras que o permite trocar de lugar com qualquer uma de suas sombras instantaneamente, como um teletransporte, e também ele ganharia uma outra recompensa secreta. Vendo então que os prêmios são muito valiosos, Sun Jun-woo vai direto para o andar 76, para continuar subindo e derrotar Baran no andar 100. Imediatamente então após entrar, ele já se depara com dezenas de demônios ao seu redor, mas liberando sua sombra Tusk do Lorde Xamã, Tusk imediatamente sai destruindo todos os demônios em sua frente, deixando Sun Jun-woo surpreso com o poder de sua nova sombra. Mas percebendo que o andar era grande demais, Sun Jun-woo decide dividir o seu exército de sombras para conseguir cobrir uma área maior em menos tempo. Ele dividiu suas sombras em 6 grupos, o primeiro sendo do Tusk, o segundo sendo do Igris, o terceiro do Iron, o quarto do Tanque e o quinto e o sexto sendo compostos pelos orcs superiores, divididos em 2 grupos. Assim, Sun Jun-woo então fala para eles que eles têm apenas 2 ordens. A primeira é para eles se dividirem de acordo com seus grupos e eliminarem qualquer inimigo à frente. E a segunda é para eles lhe dizer quando encontrarem a permissão de entrada para o próximo andar. E dando a ordem para eles se dividirem rapidamente, as sombras se movem cada uma indo para um lado do andar. E apenas alguns segundos depois, os demônios já começam a serem destruídos, e Sun Jun-woo começa a ganhar experiência, percebendo que suas sombras já estão limpando o local. Enquanto vê isso, Sun Jun-woo percebe que ele não precisa ficar andando por aí perdendo muito tempo. Além disso, ele não gasta mana com as suas sombras, a menos que elas sejam derrotadas. Então dá para continuar assim por um tempo, pelo menos até os inimigos começarem a ficar ainda mais poderosos. Mas ele ainda assim se prepara para isso, preparando várias poções de mana. Alguns dias então se passam e com esta estratégia Sun Jun-woo consegue chegar no andar 80, além de que também suas sombras evoluíram muito seu nível, se tornando muito mais poderosas. Porém, no andar 80, Sun Jun-woo começa a perceber algo estranho. Ele separa suas sombras para atacar a área como já é de costume, mas já se passaram 2 dias e mesmo assim eles ainda não acharam a permissão de entrada para o próximo andar. Por causa disso, ele se pergunta se há algum inimigo forte por aquele local.
Mas de repente então, a sua mana começa a cair rapidamente, e ele percebe que tem alguém destruindo os seus soldados das sombras sem parar. Ele imediatamente localiza onde suas sombras estão sendo dizimadas e descobre que é o grupo do Iron, e não tendo escolha, com sua mana se esgotando rapidamente, ele chama suas sombras de volta para ele. No dia seguinte, novamente outro grupo de sombras é atacado, desta vez o grupo do Igris e os dois grupos dos orcs superiores, e Sun Jin-woo tem certeza agora que existe um inimigo poderoso naquele andar. Mas ainda assim, há algo muito estranho, porque o grupo do Tusk estava justamente no meio do grupo do Igris e dos orcs, mas mesmo assim ele não foi atacado. O que quer dizer que o inimigo está escolhendo qual grupo atacar, e que mostra que eles são inteligentes, e não atacou o grupo do Tusk porque ele não é forte o suficiente para derrotá-lo. Com base nisso, Sun Jin-woo então deduz que o próximo grupo a ser atacado será o do tanque, o mais fraco após os outros que já foram derrotados. Com isso, ele então fica escondido atrás do grupo do tanque, apenas esperando, até que finalmente o inimigo se revela, um grupo liderado por um demônio nobre e 3 cavaleiros demônios. Imediatamente então, o grupo inimigo começa o ataque contra as sombras e se mostram muito superiores. Sun Jin-woo então caminha em direção ao campo de batalha e começa a batalha com eles. Com apenas um chute, ele derrota um cavaleiro demônio e em sequência ele corta os outros 2 com as suas adagas, deixando vivo apenas o demônio nobre. E mesmo tremendo de medo, o demônio nobre ataca Sun Jin-woo, mas ele tem a sua espada rapidamente destruída, e assim que Sun Jin-woo estava prestes a dar o golpe final, ele grita com uma voz feminina de que se rende, o que faz o Sun Jin-woo parar o seu ataque. Ele então arranca o capacete do demônio, revelando na verdade ser uma mulher, que grita pedindo perdão para poupar sua vida. Sun Jin-woo então responde que não faz sentido ela ter atacado seus soldados e agora querer perdão, mas ela diz que cometeu um erro, que pelas regras do seu clã ela tem que proteger esse local e eles não podem ficar parados e deixar com que extermine os demônios. Sun Jin-woo então pergunta se está tudo bem para ela implorar pela vida para a pessoa que matou seus soldados, mas ela responde que a missão dos soldados é proteger seu líder, então enquanto ela estiver bem, eles também estarão felizes. Com isso, Sun Jin-woo se vira pensando que não quer matá-la, ainda mais se parecendo tanto como humana, e se aproveitando desta abertura, a garota demônio tenta atacar Sun Jin-woo pelas costas, mas ele é protegido pelo Tusk. Com isso, Sun Jin-woo se vira furioso. Ele pergunta à garota se ela sabe onde está a permissão de entrada, e assustada, ela responde que a permissão de entrada é protegida pelo seu clã, e se a levar para casa em segurança, ela lhe entrega a permissão. Sun Jin-woo então percebe que é por esse motivo que não estava encontrando a permissão em lugar nenhum, porque ela estava sendo protegida pelo clã dos demônios. Assim, se aproximando da garota e ativando sua sede de sangue, ele pergunta se pode confiar nela, a deixando extremamente assustada, que imediatamente responde que está falando a verdade. Sun Jin-woo então se vira e diz que se ela lhe der a permissão, ele a deixará em paz e também não atacará o seu clã. E a garota então, sorrindo, diz que o seu nome é Lady Ezio, filha primogênita do clã Hajir. Com isso, Sun Jin-woo pergunta a ela se ela ouve alguma voz na sua cabeça dizendo para atacar os humanos. E ela responde que não, que assim que acordou neste mundo, ouviu uma voz para proteger esse lugar, mas antes, quando estava no mundo demoníaco, eles tinham um objetivo diferente. Sun Jin-woo então pergunta qual era esse objetivo, e ela responde que é guerra. Eles estavam se preparando para uma guerra. De repente, ela começa a ficar estranha e a dizer que o limite de informações já foi atingido, e Sun Jin-woo percebe que é o sistema agindo nela para impedi-la de revelar mais informações, e então ela desmaia com a pressão do sistema.
Assim que acorda, ela vê o Sun Jun ao redor de um enorme monte de monstros derrotados e percebe que ele a protegeu enquanto ela estava desacordada. Ela explica que monstros sem inteligência atacam os demônios inteligentes, mas agora, confiando mais em Sun Jun, ela o leva até o castelo de seu clã. Ela então caminha com Sun Jun até o salão de seu pai, o rei. E quando o rei vê o Sun Jun, ele se assusta, dizendo à sua filha como ela foi capaz de trazer alguém com um exército inteiro para dentro de sua casa. Ele fala que na sombra deste homem está uma legião. Os soldados imediatamente então se reúnem ao redor de Sun Jun, com suas lanças apontadas para ele. E Sun Jun apenas diz que cumprirá sua promessa. Ele apenas quer a permissão para passar para o próximo andar. E depois disso, deixará todos em paz. O rei, então, com medo, pergunta se é apenas a permissão que ele quer, mas Sun Jun diz que quer mais uma coisa. Ele quer que a Esil a acompanhe como seu guia nos andares superiores. O rei fica desconfiado inicialmente, até porque é sua filha, mas quando Sun Jun promete protegê-la, ele permite ela ir com ele e lhe dá a permissão para o próximo andar. Com isso, Sun Jun segue viagem com Esil para o andar 81. Assim que entram no andar, Esil lhe fala para esperar. Ela explica que cada um dos andares a partir do 80 é liderado por um clã de demônios, e eles são ranqueados do mais fraco para o mais forte, além de também serem eles que protegem as permissões. Ela então fala que o seu pai preparou itens que cada um dos reis iriam gostar, para que o Sun Jun negociasse com eles em troca das permissões para os próximos andares. Mas Sun Jun, sorrindo, apenas diz que não precisa disso, para ela ficar ali que ele não irá demorar, e em apenas alguns minutos ele dizimou o clã daquele andar inteiro. Após isso, ele continuou subindo e subindo, dizimando clã atrás de clã, pegando suas permissões e indo para andares mais altos. Assim que dizimou o clã do andar 89, Sun Jun estava prestes a ir para o andar 90, mas Esil lhe explica que a partir de agora, os clãs são muito mais poderosos, e seria melhor ele tentar negociar com eles. Mas Sun Jun apenas diz que não adianta isso, que eles não aceitarão nenhuma negociação por estarem no topo e se acharem os mais fortes. Sun Jun então fala que irá colocar o clã de Esil no topo de todos, como o clã mais forte do castelo demoníaco. Assim, Sun Jun continua subindo, derrotando clã atrás de clã, e realmente eles eram mais poderosos, até que finalmente ele derrota o andar 99 e consegue a permissão para o último nível, o nível onde está Baran. Então, assim que entram no 100º andar, Baran aparece montado em um enorme dragão Wyvern. Sun Jun sente a sua aura e por um instante ele se pergunta se realmente pode vencê-lo. Sun Jun também percebe que vai ser problemático lutar contra um inimigo que pode voar, já que ele está em cima de um dragão. Mas de repente então, Baran levanta sua espada e ativa sua habilidade Exército Infernal, abrindo vários portais roxos com vários soldados inimigos sendo invocados a partir deles. Sun Jun percebe que os soldados inimigos são mais de 1000 demônios, praticamente um exército inteiro. Os monstros então se movem para atacar Sun Jun e vêm em sua direção, mas ele não faz nada, deixando Esil extremamente apavorada. Porém, assim que quase todos os monstros já estavam perto o suficiente, Sun Jun libera suas sombras, que saem do chão, dizimando boa parte dos monstros enquanto os atacam de surpresa por baixo. E assim, a batalha então começa, com as sombras entrando em um duelo massivo contra os soldados de Baran. Baran, de repente, então de cima de seu dragão, abre sua boca e dispara uma enorme energia azul para o céu, que cria uma enorme nuvem e começa a cair no campo de batalha em forma de raios. Sun Jun então rapidamente corre e protege Esil. Ele percebe que esta é uma magia em área que paralisa os inimigos, e se ele não conseguir parar esta magia logo, as suas sombras serão derrotadas, e sua mana se esgotará completamente. Então ele pula e tenta acertar as asas do dragão de Baran para o derrubar,
mas Baran facilmente bloqueia o seu golpe, e imediatamente então ele contra-ataca jogando Sun Jin-woo para o chão e se prepara para disparar outro raio de sua boca, mas desta vez ele dispara um feixe de energia diretamente em Sun Jin-woo, que o faz se levantar imediatamente e tentar fugir, mas era impossível nesse momento. Então assim que o raio estava prestes a acertá-lo, Tusk dispara uma poderosa magia de chamas que choca com o raio. A magia de chamas então supera o raio de Baran e o atravessa, indo direto em Baran e acertando a asa do seu dragão, o que faz o monarca finalmente descer para o campo de batalha. Assim que ele cai, imediatamente ele já se prepara para disparar outro raio de sua boca, e enquanto Tusk protege Sun Jin-woo com a sua magia de barreira, o Ygritte e o Iron o atacam, mas eles são dizimados no mesmo instante em que se aproximam. Porém, se aproveitando disso, Sun Jin-woo também faz um ataque mirando bem no centro de seu corpo, mas Baran ainda assim facilmente se defende com a sua espada. Ele então pega Sun Jin-woo pela cabeça e o levanta. Porém, assim que ele faz isso, Sun Jin-woo invoca Ygritte novamente de sua sombra, que finca sua espada no braço de Baran. Enquanto isso, Sun Jin-woo escapa e o perfura no seu outro braço, fazendo com que Baran dê um grito de energia que cria uma força que joga tudo próximo a ele para longe, incluindo Sun Jin-woo e as suas sombras. Após isso então, Baran invoca duas espadas menores e se prepara para mais um duelo. Ele com Sun Jin-woo então partem um para cima do outro, entrando em mais um confronto. Eles fazem vários cortes consecutivos, e assim que Sun Jin-woo estava perto bastante, Baran se prepara para disparar mais um de seus raios pela boca, e naquela distância seria muito difícil desviar. Como último recurso, Sun Jin-woo então tenta segurar o golpe. Ele usa suas duas adagas para desviar o raio, mas como consequência, as suas lâminas são arremessadas longe, o deixando vulnerável ao ataque de Baran. Baran então o ataca novamente, e Sun Jin-woo não podia fazer nada a não ser segurar seus dois braços para não ser cortado, mas assim que faz isso, Baran se prepara para disparar mais um raio da sua boca. E então, quando Sun Jin-woo acreditava ser agora o seu fim, de repente, uma pequena lança acerta o rosto de Baran. A lança não causa nem sequer um arranhão, mas Baran para o seu ataque. Ele olha para trás e percebe que foi Yessil quem arremessou, como uma tentativa de salvar Sun Jin-woo. Se aproveitando então desta chance, Sun Jin-woo percebe que esse é o momento. Ele então junta todo o seu status em força e junto com sua habilidade Toque do Dominador, ele arranca os braços de Baran. E logo em sequência, com toda a sua força, ele acerta um soco em cheio no queixo do monarca, que cria um enorme impacto para cima, explodindo completamente a cabeça de Baran, e finalmente o vencendo. Após isso, Sun Jin-woo cai cansado no chão e Yessil corre para ajudá-lo, mas ele apenas diz para ela que agora ela pode ir correndo para o seu clã avisar que eles são os mais fortes do castelo demoníaco, e assim então a batalha chega ao fim. E bom galera, esta foi a batalha contra o Rei dos 100 Andares do Castelo Demoníaco. E a próxima batalha de Solo Leveling é quando ele luta contra o Rei Formiga. Que inclusive, se você quiser ver, eu já fiz um vídeo completo sobre esta batalha e eu vou deixar passando aqui na tela. E eu tenho certeza que você vai gostar. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.